pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar de um assunto importante e sério, que impacta muitos de vocês, a questão da taxação. Muita gente tem dúvida, muita gente fica indignada, muita gente fica triste, e não é pra menos, né? Pra muitas pessoas, você ter a taxação dos produtos da China é o fim de fazer compras, né? Ou, de repente, uma vida de começar a se endividar. Esse projeto aí começou em 2022, na gestão anterior, quando um grupo de empresários encomendou um estudo que mostrava todo o dinheiro que era perdido e todos os golpes que o país levava por conta das pessoas que compravam da China. Esses empresários eram encabeçados pelo Luciano Hang, carinhosamente chamado na internet de Velho da Van, junto com o CEO da Multilaser. Por coincidência, surgiram algumas informações também na época de que a Multilaser ela teria fechado um acordo com a DJI, tô falando aqui em português, tá? Que é uma das maiores fabricantes de drones da China, que vende os seus produtos na AliExpress. Por coincidência, o Brasil é um grande consumidor de drones, ou pelo menos na época estava ali entre os maiores, e adivinha, os brasileiros compravam muito da AliExpress. Então o que acontece? Se as pessoas não pudessem mais comprar da AliExpress, eles teriam que comprar aqui no Brasil. E a Multilaser seria a representante dessa venda. Isso não sou eu que estou falando, isso foram informações que surgiram da época. Assim como surgiram informações de que a Van era uma empresa que vendia produtos da China, ou revendia, né? Afinal, eles não produzem esses produtos. Eles compram lá, revende por preços até 5 vezes maiores. Eu não cheguei a ver, mas são informações que saíram. Eu sei que isso deu muita polêmica, teve até um envolvimento bizarro do Mercado Livre na história, né, indo contra o chamado contrabando digital, o que é muito engraçado tendo em vista o tanto de pessoas que compram coisas na China e revendem dentro do Mercado Livre com o aval do próprio Mercado Livre. Sim, como que você é contra uma coisa que você autoriza as pessoas a fazerem dentro do seu próprio site? Na época, então, o deputado federal Alexandre Frota editou uma MP, medida provisória, para fazer a taxação desses produtos vindo desses sites chineses. Sim, porque a grande pira do governo não é ir contra as importações, e sim as compras feitas da China. Porém, o Alexandre Frota acabou participando de alguns podcasts, foi questionado e mostrou que ele não sabia nada do que ele estava falando. Para deixar o jogo igual, não é melhor a gente repensar os impostos que estão aqui, ao invés de querer passar para frente uma parada também que tá meio acho errado? Que pode ser também, é uma ideia boa. A polêmica toda, o presidente em exercício, Jair Bolsonaro, deu uma declaração e disse que não ia assinar nada que taxasse as compras da China e que as pessoas tinham que comprar lá na China sim. O assunto morreu e, por enquanto, as pessoas ficaram tranquilas. Mas era só uma questão de tempo para essa parada acontecer, e aconteceu em 2023, porque a história surgiu forte, com o apoio do Ministério da Fazenda e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente em exercício. Desde então, ninguém entende o que vai acontecer. O governo avança e recua, fala uma coisa e depois, quando dá polêmica, ele diz que não falou. Tentou acabar com algumas isenções, mas não deu certo. Até a primeira-dama teve que se envolver nessa história toda para ver se apaziguava os ânimos. A questão é que ninguém sabe direito o que vai acontecer, tem projetos que vão mudando, o governo mesmo se contradiz muito, diz uma coisa, diz outra, mas o fato é, eles vão sim tentar colocar imposto em cima das compras da China, porque eles querem aumentar a arrecadação, e aumento de arrecadação em cima de imposto. A compra da China é uma compra muito grande e eles não vão deixar essa grana toda passar. Então, hoje a gente vai falar disso, então se você tá chegando no canal, gosta de saber sobre esse tipo de assunto, sobre coisas relacionadas ao universo geek, porque isso também faz parte do universo geek, afinal, quem nunca importou uma placa de vídeo, um cabo, um colecionável, um game, alguma coisa, já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o seu like, que pra você não custa nada, mas pro canal vale muito, e não esquece de colocar a sua opinião e a sua perspectiva a respeito do que tá acontecendo aí nos comentários. A gente conseguiu avançar num episódio dessa história complicada com a aprovação do ICMS para compras internacionais. A gente vai acompanhar isso através dessa reportagem aqui do Olhar Digital, feita com informações do G1, tá? E aqui o título já fala, ó, prepare o bolso. Nova tributação para compras na Shein e Shopee é aprovada. E aqui já tem a primeira dúvida, porque quando a gente vem aqui no subtítulo, tá escrito, ó, governos estaduais aprovaram a alíquota única de ICMS sobre importações. Então, assim,
Aqui eles falam sobre importações, dá a entender que são sobre todas as importações, que é o que faz mais sentido, mas todas as informações do governo, inclusive a reportagem inteira, bate muito em cima da China e dos marketplaces chineses. Então, como que vai ser? Isso vai ser em cima de todas as importações ou vai ser só nos marketplaces chineses? A matéria fala o seguinte, ó: o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o CONSENFAS, deu sinal verde para uma alíquota única de 17% de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, chamado ICMS, para compras internacionais. Aprovado por unanimidade, a cobrança extra pesará em breve no bolso de quem compra da China em plataformas como AliExpress, Shopee e Shein, antes mesmo de fechar o pedido. Então, o que acontece? Foi aprovado, eles votaram, unanimidade, ou seja, todo mundo foi a favor, e 17% vai ser a taxa do imposto para quem compra da China, para quem compra na AliExpress, no Shopee, na Shein, e acredito em qualquer outro site aí que seja chinês. Só que aqui fica a dúvida. De novo, você vê que eles focam muito na questão China. Então, como é que fica o resto das importações? E aqui a gente vai ver agora, ó, o que muda para o consumidor, né, com tudo isso que eles estão fazendo. Ó. Número 1, a definição de uma alíquota única do ICMS já era esperada, e sim, porque quando o governo atual começou a falar a respeito da taxação, ele não falou acerca de uma simples taxação, ele falou da aplicação dos impostos brasileiros nas compras chinesas, então o ICMS, óbvio que ele ia aparecer. 2. Se trata de uma etapa importante para a adoção do Digital Tax, outro imposto que vai incidir automaticamente sobre todas as compras feitas em sites chineses, por exemplo, os queridinhos de muitos brasileiros. Ou seja, essa taxa de 17% não é a única taxa que você vai ter que lidar se for comprar da China, tá? Pelo que a gente vê aqui, até o momento vão ser 2 impostos, um estadual e o outro federal, que é como acontece tipo no Brasil. Digital Tax a gente não sabe como vai ser. Atualmente a cobrança é de 60%, tá, em cima do valor do produto, mas isso só acontece quando você é taxado pela Receita Federal, tá? Inclusive isso aqui é o outro ponto que ia vir na reportagem, mas eu já falei, então a gente passa. Para o futuro, o plano do governo é que as encomendas já saiam da China com a cobrança do novo imposto federal, bem como os 17% do ICMS estadual. Então, a Digital Tax e o ICMS já vão aparecer lá na hora que você fizer a compra. Eu acredito que isso apareça na hora que você for fechar o pedido. Não vai ser uma coisa que o preço vai estar lá embutido no produto na hora que você entrar no site. Não, vai ter lá do jeito que é normal, aí você coloca no carrinho na hora que você vai fazer o pagamento, aí ele mostra lá o frete e aí provavelmente vai mostrar a Digital Tax e o CMS. Tipo, ele vai somando, sabe? Vai aparecendo ali as cobranças. Tipo quando você compra no Tiendamia, né? E aí ele vai mostrando lá na hora de fechar o pedido os valores que você vai precisar pagar. Quem compra aí no Tiendamia, que é um marketplace internacional também que você pode comprar do exterior, já tem esse tipo de descrição na hora de fechar o pedido, tá? Mas não tem essas taxações. Atualmente, as alíquotas do ICMS aplicadas em importações variam por estado. Sim, o valor do ICMS é diferente em cada estado, tá? A alíquota 17% é a menor alíquota que é cobrada no Brasil e foi escolhida para ser a taxação das compras do exterior. Por quê? Porque o governo é bonzinho, né? Ele vai te taxar, mas ele não vai te taxar tanto. Só 17%. Você se vira e paga. Por enquanto ainda não há uma data para a medida entrar em vigor. Isso acontece porque ainda está em trâmite, né? As informações ainda estão chegando, eles ainda estão acertando, tem que ver o valor da Digital Tax, tem que ver como é que esse sistema vai ser inserido, enfim. É muita coisa que vai acontecer, então a gente ainda não tem uma data de quando isso vai começar a funcionar, mas já está sendo montado aí o quebra-cabeça para fazer a taxação. O Ministério da Fazenda bateu o martelo sobre a decisão na quinta-feira, dia 1º. Um dos argumentos é que a tributação aumentará a competitividade com o varejo nacional. Vale lembrar que a Receita Federal tentou acabar com a isenção de impostos para compras de até $50 para encomendas internacionais com envio entre pessoas físicas, uma estratégia usada por muitos vendedores para driblar a tributação. Por pressão, o governo acabou desistindo da ideia para traçar outro plano, recolher os impostos no momento da compra. Essa parte aqui, ó, dos caras falarem que, ó, o pessoal tá dando golpe, tá fazendo fraude, não sei o quê, eu vou falar pra vocês, isso aqui é uma puta de uma conversa fiada, tá? O pessoal não tá dando golpe? Não, o pessoal dá golpe. Só que pra isso existe a fiscalização. E se eles conseguem montar um sistema tão eficiente que vai fazer você ser cobrado na hora que você comprar o produto, por que eles não montam um sistema eficiente pra fiscalizar?
né? Porque isso aqui dá a impressão de quê? De que você tá punindo todo mundo, inclusive as pessoas que nunca fizeram fraude, por causa de um número de pessoas, uma meia dúzia de pessoas que sai passando a perna no governo. Sendo que o correto é assim: o cara faz fraude, é ele que tem que ser punido, é ele que tem que ser pego, é ele que tem que pagar o imposto, a taxa, a multa, ser proibido de comprar do exterior, enfim, você tem que ir atrás do cara. Não usar isso como desculpa pra botar cobrança em cima de todo mundo. E por que eu tô falando isso? Porque assim, primeiro, ninguém fala se isso vai ser em cima das importações, tá? Eu acredito que vai sim ser em cima das importações, porque não faz sentido nenhum você fazer dois tipos de sistema de importação. Um para quando você compra da China e outro para quando você compra de outras empresas. Só que isso aqui, do jeito que eles estão fazendo, mesmo da China, vai beneficiar quem é rico. Quem vai se ferrar aqui é o pobre. Se você é pobre, você vai se ferrar. Se você for rico, não, tá? E por quê? Vou explicar aqui pra vocês. Vocês estão no raciocínio, né? Que eu acredito que eles vão fazer assim. Hoje, a cobrança é de 60% do valor, tá? Entendam uma coisa. Não importa quantas taxas eles coloquem, quantas cobranças sejam, o cara que é rico, ele não vai deixar de comprar, porque o cara que é rico, ele já paga mais imposto nas coisas. Só pra você ter uma ideia, ó, vamos dizer que aqui, ó, aqui eu tenho dois produtos, tá? Vamos dizer que esse aqui, ele custa 5 mil, esse aqui, ele custa 200, tá? Esse aqui de 5 mil, é óbvio que quem vai comprar é quem tem grana. Esse aqui que custa 200 é mais pra quem não tem. Só que qual que é a cobrança de imposto em cima desses produtos? É uma porcentagem, é uma alíquota, que nem aqui, vai, vamos dizer, os caras vão cobrar 17%. É 17% em cima, eu tô falando o valor de 5 mil, valor de custo, tá? Não é o final. É 17% em cima de 5 mil, 17% em cima de 200. Quem é que vai pagar mais? É óbvio que é o cara que compra de 5 mil, que pra ele não faz diferença, porque ele já tem dinheiro pra pagar. Se você for pegar aí, por exemplo, nosso querido Diego HDM, que faz os vídeos de review, muito legais, ele mesmo brinca, ele mesmo fala, ele fala assim, ó, eu comprei aqui, fui taxado, mas eu compro porque eu sou ansioso, não consigo esperar. Ele tem condições de pegar, ele tem condições de comprar antes, então ele pede, mesmo pagando taxação. Primeiro porque ele tem dinheiro, segundo porque também ele faz investimento, né, ele traz as coisas, mostra no canal e o dinheiro volta pra ele. Mas tem gente que não faz investimento, não faz vídeo e compra assim mesmo, porque pode. Eu conheço um monte de cara que paga 4, 5, 6 mil em produto quando compra aí do exterior e não tá nem aí. O cara paga, porque o cara compra uma coisa que demora de chegar no Brasil, uma coisa que não tem no Brasil, e aí ele vai ser, inclusive, dependendo de como essa lei continuar andando, ele pode ser, inclusive, beneficiado nessa história, tá? Por quê? Porque, ó, hoje a cobrança é de 60%, certo? Ó, aqui, o ICMS, que vai ser o imposto estadual, ele é 17%. Tudo bem que eu vou falar uma coisa aqui de pessoa inocente, tá? Porque eu vou confiar no governo. Mas eu não acredito que o governo vá colocar essa taxa de 60% pro imposto deles, né? Porque já tem 17 aqui, eu acho que eles vão colocar uma alíquota menor. Eu acho que eles vão colocar uma alíquota que não vá somar os 60% também. Então acho que, sei lá, eles podem colocar 30%. Que é uma taxa alta, mas ainda assim eles têm como dar uma desculpa de que, ó, cortamos a cobrança pela metade, era 60, agora é 30 e não sei o que, né? Eles podem falar isso. Mas vamos dizer que eles coloquem aqui uma alíquota de 60%, tá? Aliás, 60% não, desculpa, de 30% no imposto federal, tá? Esses 30% se somam aos 17 do ICMS. 30 mais 17 dá 47. É menos que 60, ou seja, o cara que compra e tem grana e vai continuar comprando e não tá nem aí se vai taxar ou não, porque ele vai comprar de qualquer jeito, porque o motivo dele comprar não é que ele compra porque ele precisa, ele compra porque ele quer. Existe uma diferença entre o cara que compra lá porque ele precisa e o cara que compra porque quer, tá? Esse cara, ele vai ter vantagem, então, pra ele é vantagem. Ele vai deixar de pagar 60 para pagar 47, vai ter 13% de desconto. No caso, tem algumas transportadoras, né, se aplicando para tudo, tem algumas transportadoras que incidem em 100% da taxa, né, então aí vai ser mais vantagem ainda, porque o cara vai ter 53% de desconto. Então assim, quem tem grana só vai ganhar, porque talvez vocês não saibam disso, mas tem algumas transportadoras internacionais e o imposto é 100% do valor, quando você traz por elas, eles passam direto na alfândega e tudo mais, mas assim, é 100% do valor, e o pessoal usa, o pessoal paga. Esse cara vai ter uma vantagem de ter mais de 50% de desconto, entendeu? Então pro cara que tá acostumado, pro cara que compra, muda nada e de certa forma ele vai ter até uma vantagem.
né? Assim como o lojista também, mas apesar que o lojista declaradamente eles estão querendo ajudar o comércio, né? Porque aí o lojista vai ficar mais caro as coisas aqui para as pessoas, porque elas não vão poder comprar de fora, óbvio. Mas aí o lojista faz uma promoção, mete lá 12 vezes sem juros. O brasileiro, como tem a mentalidade consumista de querer ter tudo, o brasileiro ele mora mal, ele come mal, ele vive mal, mas assim, o iPhone tá em dia, o tênis é caro, a roupinha é cara, a balada rola. Então o cara mete cartão de crédito, se endivida, se ferra. O cara que é rico vai ficar mais rico, né? Varejista, porque ele já recebe do banco. O banco se vira para pegar lá da pessoa que tá devendo e também não perde, porque o banco ele faz uma manobra lá e ganha de quem paga certinho. Enfim, quem se fode é só o cara que não tem dinheiro. É só o cara que, pra ele, os 47% vai impedir de pagar, né? Porque pra muita gente 47% não muda nada, mas pra outras ele não vai mais conseguir. O cara que comprava esse fone aqui e pagava 200, ele agora vai pagar o quê? Vou chutar aqui um valor, tá? 250? Então vai subir pra 450? Ele desiste. Vai ter gente que não pode. Vai ter gente que, beleza, ainda compensa. Então, como sempre, brothers, quem vai se fuder são os caras pobres. É a galera que não tem dinheiro pra pagar. Porque se acontecer da maneira que eu tô prevendo, o cara que tem condições, ele vai até se beneficiar em cima disso. Banco vai se beneficiar, varejo vai se beneficiar, apesar que ele sempre teve na lista de benefício, e também foram eles que vieram com essa ideia, então óbvio que ia. As empresas lá de fora também vão continuar a mesma coisa, porque o pessoal vai continuar comprando. Vai ter uma diminuição? Vai, mas vai ser pouco. O pessoal que estava comprando porque não tinha condições de ter acesso às coisas, esses vão perder. Mas, pro governo não importa, né? O importante é a arrecadação. Detalhe que a intenção era taxar os mais ricos, mas agora tá taxando os mais pobres.